Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, depois de tanto tempo, Não mais presencialmente, mas de forma virtual. Hoje aqui nos encontramos de forma presencial, fisicamente falando, no salão da Casa de Fraternidade Irmã Sheila. Então é um prazer imenso nos encontrarmos aqui mais uma vez. E por isso nós precisamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Agradecermos a Deus pela vida, este dom maior que Deus nos concedeu mais uma vez para a nossa administração. Agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias, cientificamente falando, ou em seus evangelhos de amor. É preciso também que agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu pessoalmente não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que aqui se fazem presentes, a estes nossos irmãos que aqui também se fazem presentes, mesmo à distância, nos assistindo virtualmente. Então, a estes que se encontram virtualmente, nos encontramos hoje de forma presencial no salão da Casa de Fraternidade Irmã Sheila, que fica localizado aqui em Trindade, região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, conforme a proposta, aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita, capítulo 27, Pedi e obtereis, mais especificamente, o item de número 22, maneira de orar. Será que nós já sabemos orar? Será que nós oramos corretamente? Porque conforme anotações do evangelista Mateus, que dá início a este capítulo 27, qualidade da prece, Jesus nos deixou aqui uma receita de como orar. Então Jesus disse: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas largas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. E aí Jesus nos orienta: quando quiserdes orar, entra para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então aqui Jesus nos fala sobre a maneira, de que forma nós precisamos orar. Só porque aqui ele fala acerca de um quarto, um local secreto, e tendo fechada a porta, oremos ao Pai. Mas só que aqui Jesus não está nos falando acerca de um local reservado no nosso ambiente doméstico que devamos ter
um quartinho reservado para a oração, que todas as vezes que quisermos orar, que devamos correr para aquele quartinho e fechar a porta. Não é acerca disto que Jesus nos fala aqui, mas sim do nosso interior, do nosso coração, da nossa consciência. Fechemos as portas para o mundo exterior, nossos olhos e ouvidos, e oremos ao Pai. Então é por isso que no nosso meio espírita, via de regra, nós fazemos orações de olhos fechados, em parte colocando em prática este ensinamento de Jesus. Se fosse possível, seria bom se fechássemos também os ouvidos, né? Porque às vezes estamos fazendo uma oração com os olhos fechados, qualquer barulho que aconteça à nossa volta, nós já estaremos mais concentrados ou ligados naquele barulho, um burburinho, do que na nossa oração, na nossa meditação. Não estamos aqui querendo lançar moda que devamos fechar os ouvidos, mas assim Jesus nos orienta. E avançando para o propósito deste momento, no item de número 22, um espírito amigo, conforme Kardec relacionou aqui, nos fala acerca da maneira de orar. Então, a maneira de orar, conforme o próprio André Luiz nos orienta, não existe aquela receita dada pela igreja que devamos orar de joelhos, de preferência sobre a brita zero ou sobre o milho. Não, de forma alguma, porque André Luiz nos chama a atenção que a postura para a oração não é uma postura de corpo, não é uma postura de corpo físico, mas sim uma postura de alma. A postura da alma perante Deus, perante Jesus, perante a espiritualidade amiga, mas em especial perante Deus, porque nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Jesus não age na nossa vida, os espíritos amigos não agem na nossa vida sem a permissão de Deus. Então este espírito amigo nos fala, ampliando as reflexões acerca das palavras de Jesus. Ele diz da seguinte maneira, que o dever primordial, ou o dever primeiro de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Então, o nosso dever primeiro perante Deus, quando voltamos à vida ativa em mais um dia, é exatamente, ou deveria ser exatamente, uma prece de agradecimento por termos tido a oportunidade de abrir mais uma vez os olhos físicos, ainda aqui no planeta Terra. E ainda ele acrescenta: quase todos vós orais. Então aqui ele diz que quase todos. Existem pessoas que não oram. Quase todos vós orais. Mas quão poucos são os que sabem orar. Então aqui ele nos lembra
que são poucos, que somos poucos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, somos poucos que já aprendemos com Jesus sobre a oração. E aí ele diz, na forma de um questionamento: que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? O que importa a Deus um Pai Nosso não orado, mas rezado maquinalmente, que em muitas situações não tem nada a ver com o coração, apenas da boca para fora. Então é isso que ele está questionando. O que importa a Deus? Qual a diferença? Fazermos uma oração de forma maquinal? E aí ele acrescenta que a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, qual seja o culto religioso, a sua crença na condição de ser humano, aqui ele coloca cristão, espírita, ou pode ser que não seja nem cristão, mas não são apenas os cristãos quem oram. Então aqui ele nos chama a atenção que não importa o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, até aquele momento, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem a sua consciência, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para receber no contato com eles mais forças e perseverança. Então aqui ele nos chama a atenção que deveríamos também pela manhã agradecer por estes momentos que durante o sono do corpo físico, sem que nós nos recordemos, ou às vezes nos recordamos naquela condição de um sonho bom que tivemos, às vezes nem lembramos, mas temos ali uma noção que encontramos alguém e que foi agradável. Então aqui ele fala de amigos, de guias espirituais, que nos levam para receber no contato com eles mais força, mais perseverança. E aí ele nos chama a atenção aqui para uma subida que todos nós deveríamos subir humildes aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza ou a nossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. E ainda ele diz que na nossa oração nós deveríamos ser profundos, ou a nossa oração deveria ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar radiosa, transparente, com muita esperança e amor. Então aqui ele nos fala dessa necessidade de nós, na condição de seres imortais, essência divina, almas que devemos buscar junto ao Pai, suplicar ao Pai de forma humilde o amparo, a indulgência,
a misericórdia. Porque, via de regra, como ainda nós não sabemos orar, nós pedimos a Deus para resolver os nossos problemas, né? Nós pedimos a Deus para aliviar a carga que está muito pesada. Mas, via de regra, nós não pedimos a Deus sabedoria. Sabedoria para enfrentarmos os problemas que não foram criados por Deus, mas por nós próprios, por nossas escolhas equivocadas. Então, esta sabedoria para aprendermos a lição ou as lições que precisamos ou que precisaríamos aprender ou já ter aprendido, mas normalmente nós reclamamos, nós blasfemamos, lastimamos e pedimos para Deus resolver o problema. Mas conforme nos orienta Chico Xavier, que também em nossas orações, nas nossas conversas com Deus, quando conversamos com Deus, nós reclamamos e, via de regra, nós questionamos de forma errada, segundo Chico Xavier, e eu concordo com ele, não sei se vocês concordam, mas segundo Chico Xavier, via de regra, nós questionamos de forma errada quando estamos sofrendo: por que comigo? Por que não com o meu vizinho, com a minha vizinha, com o meu colega de trabalho? Mas por que comigo? O que eu fiz para Deus, para Ele fazer-me sofrer? Mas conforme nos orienta Chico Xavier, através dos Espíritos Amigos, que este questionamento, quando tivermos a petulância de fazer um questionamento, que esse questionamento deveria ser formulado da seguinte maneira: o que eu preciso aprender com este problema? Qual a lição ou quais as lições que eu ainda não aprendi e que eu preciso aprender para não mais sofrer? Porque conforme nos orienta André Luiz, que a partir do momento em que nós não nos equivocarmos mais, fizermos as escolhas certas, não teremos mais motivos para o sofrimento, porque as dores e sofrimentos, a elas advêm naquela condição de lei de causa e efeito, devido às nossas escolhas equivocadas. Mas quando nós passarmos a fazer escolhas certas e, como se diz, resgatarmos todos os problemas, todas as nossas dívidas, todas as nossas escolhas equivocadas, colocarmos tudo no seu devido lugar, aí sim nós já teremos aprendido a lição e não teremos mais motivos e nem necessidade para o sofrimento. É por isso que esse Espírito Amigo nos chama a atenção para pedirmos a Deus, suplicarmos a Deus indulgência para as nossas faltas, as nossas fraquezas, bem como misericórdia. Porque Deus não castiga, Deus não quer o nosso sofrimento. Porque, via de regra, nós falamos também equivocadamente: ah, não, eu estou conformado, eu estou conformada com o meu sofrimento, porque eu sei que foi Deus quem quis assim. Negativo. Foi você quem quis assim, não foi Deus.
Aí, via de regra, nós responderemos ou observaremos que você está maluco, quem diz que eu escolhi sofrer? É lógico que em sã consciência nós não escolhemos sofrer, mas como nós ainda não saímos das trevas da ignorância, conforme Jesus nos orienta sobre a necessidade desta busca incessante por conhecermos a verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância, então nós fazemos escolhas equivocadas constantemente sem nem percebermos. E aí colocamos na conta de Deus, colocamos na conta do vizinho, da vizinha, do parente, do amigo, do colega de trabalho e assim sucessivamente. Mas via de regra, o culpado não sou eu. Nós sempre queremos terceirizar a culpa, inclusive colocando-a em Deus. Como falamos anteriormente, Deus não quer que soframos, mas a sua lei magnânima, a sua lei perfeita, permite. É bem diferente de querer. Permite que soframos porque foi o resultado da nossa escolha. Mas mesmo assim, com esta permissão vem acompanhada da misericórdia. Porque conforme os Espíritos amigos nos orientam, se não fosse a misericórdia de Deus, nós sofreríamos muito mais. O nosso sofrimento seria muito maior. Então é por isso que esse Espírito amigo nos orienta para, em nossas preces, nós pedirmos a Deus misericórdia. E aí ela acrescenta: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade? Então aqui ele fala que nós precisamos pedir a Deus as graças que necessitamos. E aí ele reforça: mas peça as graças que realmente você necessita. Não crie fantasias, não criemos necessidades, que via de regra nós criamos necessidades irreais. E aí ele diz na sequência sobre esta necessidade de pedirmos corretamente: porque inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Deus não vai abreviar as nossas provas, Deus não vai nos dar alegria e riqueza, mas Deus nos oferta constantemente oportunidades. E aí ele diz: rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos. Aí prestemos atenção nas palavras deste Espírito amigo. Quais são estes bens mais preciosos? Não são os bens aqui da terra, bens materiais, mas aí ele nos fala os bens mais preciosos, que são paciência, resignação e fé. Estes são bens preciosos para todos nós. Não digais como o fazem muitos. E aí ele coloca que não podemos falar como a maioria ou boa parte dizem: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Então aqui ele nos orienta que não podemos nos comportar assim, porque muitos ainda pensam que Deus está muito ocupado. Não, Deus cuida de todo o universo, então Ele não tem tempo para ouvir as minhas súplicas. Ouve a todos igualmente, porque
Deus é amor, e o amor preenche todos os espaços, todos os milímetros de espaço do universo. Porque todo o universo, que a parte mínima que nós já conhecemos e tudo que nós desconhecemos, foi criada por Deus por amor. Então aqui ele nos fala desta forma, e aí ele diz que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Então ele questiona o que é que você, o que é que eu, o que é que cada um de nós, via de regra, pedimos a Deus. E aí ele questiona ainda: já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Então aqui ele faz um questionamento muito importante para todos nós. Nos nossos petitórios a Deus, nós temos lembrado de pedir a Deus a sabedoria para construirmos a nossa melhoria moral? E aí ele diz: oh não, bem poucas vezes o tendes feito. Então aqui ele fala que a maioria de nós, bem poucas vezes, fizemos este pedido a Deus para a nossa melhoria moral. E aí ele diz: o que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito, para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Então aqui ele repete que, via de regra, nós nos comportamos assim, falamos assim, que Deus não se ocupa de nós, porque se Ele se ocupasse, não teríamos tantos problemas aqui na terra. E aí ele observa: insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararias em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Então aqui ele nos lembra que se nós internalizássemos na nossa própria consciência, via de regra, quase que em todas as vezes, nós iríamos encontrar como origem dos problemas as nossas escolhas equivocadas. E aí ele diz: pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então este deve ser o nosso pedido a Deus de melhoria moral. Precisamos aprender a orar, mas ainda este espírito amigo nos orienta: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. Então aqui ele faz referência àquele quarto que Jesus nos falou, que trancada a porta, orai em segredo. Então aqui esse espírito amigo fala: não precisa pensar que deveis vos recolher ao vosso oratório, nem se colocar de joelhos. Não há necessidade disto. Não é postura de corpo, mas sim postura de alma, conforme ele disse anteriormente: elevai a vossa alma até aos pés do Pai de misericórdia e amor, porque a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum deles, qualquer que seja a natureza deles. Não é o ato de amor a Deus, não é ato de amor a Deus assistirdes aos vossos irmãos
em uma necessidade física ou moral? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente aqui na vida? Sede benditos, sede bendito, diz ele, que devemos falar isto constantemente a Deus, independentemente dos problemas da nossa vida. Sede bendito, meu Pai. Aí ele diz: não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento, pequenino que seja, para lhes dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Então, assim deve ser ou deveria ser o nosso comportamento em nossas orações. E ainda ele diz: nós precisamos aprender, pedir a Deus, não para resolver os nossos problemas, mas para nos dar forças, para não falir de novo, e coragem para a reparação necessária das faltas cometidas. Então, assim deveria ser, e um dia com certeza será o nosso comportamento. E aí, esse espírito amigo, ele conclui dizendo que é preciso que aprendamos a orar de forma espontânea, aquela oração que brota do nosso coração. Não apenas aquela oração maquinal, dos lábios para fora, aquela oração convencional. Então nós precisamos, 2000 anos depois, que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando acerca de como orar, já está na hora de aprendermos, né? Então aqui este espírito amigo, além de todo este capítulo 27º, o capítulo 28º, que também trata acerca de orações, não como receitas, não como aquelas orações prontas, mas aquele indicativo para nos orientar em nossas orações. Deixo aqui como referência, apenas como referência, não vamos adentrar aqui nas questões, mas as questões de números 658, 658 a 666, 666 de O Livro dos Espíritos. São todas essas questões que Kardec dedicou ao estudo da prece. Mas antes de encerrarmos, trouxemos aqui André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, em que ele faz um estudo de uma forma bem resumida, em frases bem curtas, acerca de tudo o que comentamos aqui, que lemos deste espírito amigo, deste item 22 do capítulo 27º. Então André Luiz, através da mediunidade de Antônio Baduí Filho, André Luiz fala da seguinte maneira, acerca da prece: esforço próprio, é o título do capítulo 326. Porque é exatamente isto que nós precisamos, de esforço próprio. É por isso que a palavra orar, ela é acompanhada de ação. É por isso que nós conhecemos a palavra oração. O orar tem que ser acompanhado de atitude, tem que ser acompanhado de ação. Então o ato de orar tem que ser acompanhado de ação. Não é orar e ficar de braços cruzados esperando que alguém resolva. Então é por isso que André Luiz deu este título a este capítulo:
esforço próprio. E aí ele diz: peça a Deus por sua transformação moral, conforme este espírito amigo nos falou, que precisamos colocar em nossas rogativas a Deus este pedido, esta orientação para a nossa melhoria moral. Mas aí André Luiz fala que nós precisamos pedir a Deus, mas tome a iniciativa da melhoria. Não é só pedir a Deus a transformação moral e ficar de braços cruzados, mas tomar a iniciativa da melhoria. E aí ele diz na sequência: peça a Deus esperança. Peçamos a Deus esperança, mas é preciso que, além de pedirmos a Deus esperança, nos livrarmos do pessimismo. É preciso que peçamos a Deus humildade. Mas só que esse ato de pedir a Deus humildade, ele tem que ser acompanhado de luta incessante contra o orgulho. É preciso que nós peçamos a Deus resignação, mas só que esse pedido a Deus, ele precisa ser acompanhado daquele combate constante em relação à revolta. Nós precisamos pedir a Deus paciência, mas é preciso que descartemos a cólera da nossa vida, das nossas atitudes. Precisamos pedir a Deus coragem para enfrentarmos os problemas da vida, mas é preciso que tenhamos fortaleza de ânimo. É preciso que peçamos a Deus, conforme o Espírito amigo nos falou, também de paciência, nos falou acerca de misericórdia. É preciso que peçamos a Deus misericórdia, mas não podemos nos esquecer de nos esforçarmos ao máximo para abandonarmos o ódio. É preciso que peçamos a Deus ajuda, mas não nos esqueçamos de nos afastar da preguiça. Peçamos a Deus discernimento, mas não nos esqueçamos de trabalharmos constantemente a nossa melhoria. Peçamos a Deus esforço da fé ou reforço da fé, mas acreditemos em nós mesmos. Porque do que adianta nós pedirmos a Deus para fortalecer a nossa fé, se nós nos classificamos, como muitos falam, como um zero à esquerda? Do que adianta pedir fortaleza de fé? Peçamos a Deus amor, mas nos libertemos do egoísmo. Peçamos a Deus tolerância, mas fujamos da impertinência. Peçamos a Deus calma, mas nos esforcemos para controlarmos a nossa inquietação. E aí André Luiz encerra dizendo que o Senhor da vida, ouve quem pede com sinceridade, mas cada um recebe de acordo com as próprias obras. E Jesus nos falou acerca disto: a cada um segundo as suas obras. E aí André Luiz fecha aqui dizendo: rogue, pois, o auxílio divino, sem descuidar do esforço da renovação íntima, porque Deus favorece o crescimento da planta, mas ela produz a própria seiva, a seiva que lhe sustenta a vida. Então que possamos aprender com os Espíritos amigos, aprendermos com Jesus e aprendermos a orar corretamente, pedindo a Deus
estes meios necessários para a nossa transformação moral, não nos esquecendo do esforço próprio para a nossa transformação, pedirmos a Deus as coisas que realmente são necessárias para a nossa vida. Que possamos refletir sobre isto, não apenas refletirmos, mas conforme nos diz Emmanuel, no primeiro capítulo do livro Pão Nosso, mãos à obra. Exatamente o título deste capítulo, o capítulo número 1 do livro Pão Nosso, mãos à obra. É preciso que coloquemos mãos à obra para realizarmos em nós a transformação tão urgente e necessária. Paz do Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela caridade que vocês praticaram, vocês que se encontram aqui de forma presencial, vocês que se encontram aqui de forma virtual, muito obrigado pela caridade que vocês praticaram neste momento em ouvir-me mais uma vez, porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de ouvir esses belíssimos, esses maravilhosos ensinamentos. Até breve, meus irmãos e irmãs.